E aí, gente, tudo bem? Hoje, dia 29 de maio, e eu tô aqui fazendo mais um vídeo para falar sobre a pressão de uma coluna líquida, tá bem? Antes, lembrar que 29 tem uma música da Legião Urbana que é muito bonita. Uma letra muito bonita, a melodia é muito bonita também. Vale a pena vocês escutarem. Pesquisa lá, muito linda. Então é o seguinte, ó, a pressão de uma coluna líquida ela é determinada por essa expressão aqui. Ó. Pressão é igual à densidade do líquido pela, pelo produto da aceleração da gravidade e pelo produto da altura. A densidade líquida sempre aparece, eu uso D, mas às vezes aparece um micron, tá? Observe isso aí, é a mesma coisa. A unidade é newtons metros quadrados. Cara, assim, ó, pra gente aprender é melhor a gente já fazer algum exercício, um exemplo, pra gente ter uma ideia de como funciona, para ficar mais fácil o nosso entendimento sobre o assunto. Então eu coloquei aqui um recipiente muito bem desenhado por mim, contendo um líquido, que a gente já sabe qual é, né? A fórmula química aqui, H2O. Ele tem uma altura, ó, essa coluna tem uma altura de 20 centímetros e aqui, ó, a base desse cilindro, desse recipiente, é circular. Então a área dele aqui foi fornecida para nós também, 8 centímetros quadrados e a altura 20 centímetros, tá bem? Então assim, ó, esse líquido que está aqui dentro, ele provoca algum tipo de alteração ou deformação, ele se adapta ao recipiente que ele está contido, tem algumas regras ou leis que, né, regem esse fenômeno aqui. Mas como, se a gente observar de forma é, fixa, como sendo uma coluna de um líquido dentro de um recipiente, essa coluna ela exerce uma pressão e uma força dentro desse recipiente. Tá bem? E isso nós podemos determinar através dessa fórmula aqui, gente. Tá bem? Então, mas antes de fazer o exercício, a gente, olha, nessa situação pedem duas alternativas aqui. Ó. A pressão que a coluna faz no fundo, a coluna faz no fundo, e a força que a água faz também no fundo desse recipiente. Bom, os dados que eu tenho é o seguinte, ó, a densidade da água, 1 grama/centímetro cúbico, que a gente já sabe, aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. A altura, que é da coluna, 20 centímetros. E a área da base, 8 centímetros quadrados. Para a gente trabalhar com essas grandezas aqui, a gente tem que fazer com que elas fiquem todas tenham a mesma relação de unidade, tudo dentro do sistema internacional. A unidade da pressão, Newton metros quadrados. Então, eu vou fazer alguns ajustes aqui que depois até a gente pode fazer uma revisãozinha de como se faz. Então, 1 grama/centímetro cúbico é a mesma coisa que 10 na terceira quilograma/metro cúbico. 10 metros por segundo ao quadrado, já está no sistema internacional, não muda nada. 20 centímetros é igual a 0,2 metros, ou 2 vezes 10 na menos 1 metros. E a área da base, que foi dada também, é 8 centímetros quadrados, que equivale a 0,0008 metros quadrados, ou 8 vezes 10 na menos 4. 1, 2, 3, 4 metros quadrados. Tá bem? De posse dos valores que a gente precisa, com a aplicação de fórmula simples, a gente vai calcular a pressão. A densidade do líquido, que a gente já sabe, é 10 na terceira, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, e vezes a altura, que a gente sabe que é 2 vezes 10 na menos 1. 2 vezes 10 na menos 1. Bom, então eu vou ter o seguinte, ó. 2 vezes 10. Eu tenho 3 potências de 10 aqui, ó. Igual a base, ou repete a base, e soma os expoentes. 3 mais 1, 4. 4 menos 1, 3. Então a pressão que tem no fundo desse recipiente pode ser descrita dessa maneira ou assim também. 1, 2, 3. Newtons metros quadrados. Tá bem, gente? Essa é a pressão. Agora eu posso calcular a força praticamente com a mesma fórmula, gente. Antes da gente chegar a essa expressão aqui, nós tínhamos essa aqui. E a força nada mais é do que uma grandeza que também ela faz provoca uma deformidade no fundo do recipiente. Então, de acordo com a forma
geométrica que eu tenho do recipiente, eu vou ter a base. E pode ser um círculo, pode ser um retângulo, pode ser um quadrado. Aqui no caso é uma circunferência, tá bem? Então, a pressão eu já achei, que é 2 vezes 10 na terceira. A força é o que eu estou procurando, uma grandeza vetorial. E a área que eu já tenho aqui é 8 vezes 10 na menos 4. É isso? Multiplicando em x, porque é uma proporção, eu vou ter o seguinte, ó. F é igual a 2 vezes 10 na terceira, vezes 8 vezes 10 na menos 4. Então a força vai ser 2 vezes 8, 16. Repete a base, na multiplicação, soma os expoentes. Então eu tenho 3 mais menos 4, seria menos 1. Pode ser essa a resposta? Newton, né? Pode. Mas como eu estou trabalhando com notação, F é igual a 1,6 newtons. Tá bem, pessoal? Então eu tenho assim, ó, o emprego da pressão, que também, gente, mais adiante a gente vai trabalhar com o teorema de Stevin, ou Stevin, como queira, tá? É praticamente a mesma dinâmica, só que aí a gente tem que lembrar da pressão atmosférica, 10 na 5, newton metros quadrados, aquela coisa toda. No primeiro momento é isso aí. Isso aí já vai ajudar a gente a fazer alguns exercícios que a gente tem no caderno. Valeu? Saúde e paz para todos. Não esquece de lavar a mão, hein? E procura lá no YouTube 29. É muito linda. Eu acho, pelo menos, né? Legião Urbana foi a trilha sonora da minha vida. Saúde e paz para todo mundo. Lava a mão aí.